Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Natal, feliz ano novo, eu peço desculpas por ter ficado tanto tempo ausente, mas eu não estava mais conseguindo conciliar, encontrar um tempo para cuidar aqui do canal com as minhas responsabilidades que eu tenho além do canal e infelizmente não consegui encontrar alguém para compartilhar essa responsabilidade comigo. Então, a partir de agora eu provavelmente vou postar vídeos apenas esporadicamente quando eu encontrar algum texto, alguma pesquisa que eu acho que seria muito importante, muito relevante para os assuntos que nós discutimos aqui, ou até mesmo para devolver, divulgar os resultados das minhas pesquisas, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre um artigo que eu achei muito interessante sobre a divisão das tarefas domésticas. Foi esse artigo aqui, Gender Perspectives on Sharing the Load, Men's and Women's Attitudes Towards Family Roles and Household and Child Care Tasks. Então, perspectivas de gênero em dividindo a carga, alguma coisa assim, atitudes dos homens e das mulheres referente aos papéis familiares e as atividades domésticas e cuidado com as crianças. Foi realizado por duas mulheres, essa é a April Blaski-Recek, não sei se eu falei o nome certo, provavelmente não, e Michaela M. Gunsor, não encontrei uma foto da Michaela. Infelizmente, a minha universidade não tem convênio com quem detém a Evolutionary Behavioral Sciences, então, para acessar o texto completo, eu precisaria pagar $15, que dá em torno de R$ 80 hoje, o que, vamos confessar que está um pouquinho caro para um texto que deve ter o que, umas 20 páginas. Então, mas eu encontrei aqui esse banner, esse pôster das mesmas autoras, com uma autora mais, essa Paige Schaeffer, também não achei uma foto dela, mas pelo nome eu imagino que Michaela e Paige sejam mulheres, né? Que é exatamente o mesmo assunto, elas provavelmente só devem ter mudado um pouco de um trabalho para o outro para poder se adequar às características de um artigo científico para um pôster, né? E como foi essa pesquisa? Então, elas fizeram, na verdade, dois estudos, um com alunos de graduação, ou seja, pessoas que tinham por volta de 20, 25 anos, e um outro com alunos também de graduação, mas já na meia idade, por volta de 40 anos, já casados com filhos. E elas pediram para essas pessoas, para esses participantes, avaliarem o quanto eles gostam ou odeiam mais de 50 atividades domésticas, mais de 50 tipos diferentes de trabalho doméstico e mais de 40 tipos diferentes de cuidados, atividades que eles têm com crianças, que envolvem cuidar dos filhos, né? E pediu para eles falarem se, no caso dos alunos mais novos, pediu para eles imaginarem quando eles forem casados, quando eles tiverem filhos, o quanto eles acham que eles vão querer cuidar sozinhos daquela atividade, sempre ser eles que vão fazer, se eles vão querer que quem faça seja sempre o parceiro ou parceira, ou se eles acham que vão dividir 50-50 a responsabilidade por aquela atividade. E a mesma coisa com os alunos mais velhos, acho dos 40 anos, mas dessa vez, como eles em geral já eram casados e com filhos, pediu para que eles dissessem o quanto eles efetivamente gostam ou distribuem essas atividades. Então, aqui são os resultados referentes às atividades domésticas. Obviamente não tem todas as 50, aliás, mais de 50, né? Mas é interessante que a gente pode ver que a maioria das tarefas elas vão na mesma direção, ou os dois sexos gostam, ou os dois sexos odeiam. Porém, na hora de falar quanto eles gostariam de compartilhar a responsabilidade, geralmente um sexo fala que gostaria de ser o responsável principal, ser sempre ele quem vai fazer, enquanto o outro sexo geralmente vai na direção contrária, que diz que preferia que fosse responsabilidade do parceiro. E nós encontramos, inclusive, por exemplo, que alguns talvez não tenham tanta relação sim com a aprendizagem. Então, você vê, por exemplo, preparar comida. Os dois sexos gostam,
gostariam de preparar comida aqui no futuro, que efetivamente gostam, né? A gente vê que no caso dos que são casados, tem uma certa sobreposição, mas as mulheres parecem gostar mais. Entre os não casados, óbvio, está bem claro aqui que as mulheres gostam mais, mas os homens também gostam. Mas na hora de perguntar com quem é preferido ficar a responsabilidade, as mulheres dizem que elas preferiam cuidar da comida, enquanto os homens dizem que preferem que a companheira cuide dessa comida. Aqui, entre os não casados, parece que os homens, na verdade, eles estão em dúvida, eles têm uma tendência mais igualitária, né? Na verdade, a responsabilidade é dos dois, igualmente, mas se houver um viés, seria a deixar a responsabilidade para a mulher. Tá, eu sei que alguns de vocês vão falar que tradicionalmente se associa o cozinhar, a cozinha com o papel feminino, então isso pode ser atribuído à cultura e tudo mais, mas a gente vê que é, é estranho você imaginar que todas as mais de 50, algumas nem sempre fica tão claro, as pessoas associam, dizem explicitamente que um sexo é o responsável, tem que ser o responsável, né? Você vê finança, por exemplo, os dois sexos odeiam cuidar das finanças, mas os homens dizem que eles preferem cuidar e as mulheres dizem que preferem que o homem cuide da finança. Então, não é que na verdade o homem ele monopoliza, ele detém o controle financeiro da coisa. Na verdade, ele odeia cuidar, só que ele odeia menos do que a mulher, né? Com relação aos cuidados infantis, a gente vê que normalmente os dois sexos gostam de todas as atividades. Aqui houve uma exceção, os homens odeiam planejar a rotina das crianças, mas na hora de efetivamente fazer, existe uma tendência à igualdade, né? Os dois sexos são igualmente responsáveis. Indo um pouco para o lado, a gente vê que tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas existe um viés, na maioria dos casos, os dois sexos terem preferência por eles sempre fazerem, mas em geral o viés feminino é maior, né? A mulher prefere ser ela quem cuida da criança e em alguns casos, geralmente quando essa diferença da mulher para o homem é grande, o homem vai dizer que ele concorda que ele acha melhor a mulher cuidar disso, né? E aí eu vi gente acusando as autoras de serem machistas, de falar que elas não consideraram a cultura, de que essa preferência foi ensinada. E lendo o pôster, pelo menos, eu não tive essa impressão, nem lendo o resumo do artigo. Elas, em primeiro lugar, o que elas focam é forçar a equidade de gênero em todas as tarefas domésticas pode ir contra a felicidade de ambos os parceiros. Então, uma coisa que ficou muito clara para mim é que elas não dizem que essa atividade tem que ser feita pelos homens e aquelas tem que ser feita pelas mulheres, ou elas também não falam de que todos os homens gostam, fazem essa, e todas as mulheres gostam, façam aquela. Elas não prendem as pessoas em um estereótipo. É isso, é somente isso que você pode fazer por causa do seu sexo, gênero, seja lá como vocês queiram chamar. Elas reconhecem que existe sobreposição, de que existem homens que gostam mais do que as mulheres. Porém, quando a gente considera o contexto global, geral, o padrão populacional, o que a gente observa é que homens e mulheres gostam de atividades diferentes. E você dizer que precisa existir equidade, você pode estar forçando as pessoas a fazerem algo que elas não gostam, mas o parceiro gostaria de fazer. Então essa divisão ela pode acabar se dando não apenas porque faz nada, mas até mesmo pelas características individuais das pessoas. Um parceiro gosta de fazer aquilo e o outro não. Então um parceiro que gosta ele acaba se empenhando mais, ele se importa mais em fazer aquilo, ele dá mais importância, gasta mais tempo, faz com mais cuidado. Então, algumas tarefas parecem ser possível a gente obter equidade de gênero, porque os dois sexos gostam igualmente, os dois sexos querem ser igualmente responsáveis por aquela tarefa, enquanto em outros não. E você impor que precisa existir uma equidade pode ser tão violento quanto você,
quanto você deixar as coisas, ou melhor, pode ser mais violento do que você deixar a desigualdade, por assim dizer, ser a norma, né? Porque as pessoas são diferentes e nada impede de que essa diferença não seja constante dentro de cada grupo. Então, o que elas falam é que cada atividade é feita mais frequentemente pelo sexo que mais gosta. Então, aquelas atividades em que os dois sexos demonstraram mais ou menos o mesmo nível de interesse, geralmente vai ser feito mais, vai ter uma divisão mais ou menos igualitária, os dois sexos vão fazer com a mesma frequência. Agora, quando existe um interesse desigual, o sexo que mais gosta ou que menos odeia vai ser aquele que vai fazer com mais frequência. E quanto maior a diferença no gosto, maior a diferença na execução. Então, quanto maior a diferença entre homens odiarem menos finanças do que as mulheres, maior a diferença em os homens serem responsáveis por cuidar das finanças mais do que as mulheres. Ou quanto maior a diferença entre as mulheres gostarem mais do que os homens em preparar comida, maior a diferença em as mulheres efetivamente ficarem responsáveis por cuidar da comida com mais frequência do que os homens. Quando as mulheres diziam preferir serem as únicas responsáveis por determinada tarefa, os homens diziam preferir que suas parceiras seriam as únicas responsáveis e vice-versa. Então, o que eu falei, né? Quando havia uma igualdade no interesse, havia também uma igualdade na execução. Quando havia uma desigualdade no interesse, havia uma desigualdade na execução. E essa desigualdade, ela parecia se equilibrar, né? Aí aqui o que eu falei, as autoras, elas não dizem que cada sexo é obrigado a gostar única e exclusivamente de determinadas tarefas, né? Elas reconhecem que existem pessoas que vão gostar mais daquelas tarefas que seriam esperadas pelo sexo oposto, mas que existe um padrão global, um padrão geral. Então, de acordo com as pesquisas delas, cerca de 36% dos homens são os ganha-pães, eles têm um interesse muito grande pelas atividades associadas a cuidar de reparos, trabalhar fora, ou até mesmo atividades domésticas feitas do lado de fora da casa, como por exemplo cuidar do jardim, pintar a parede, esse tipo de coisa. 52%, ou seja, pouco mais da maioria, entrariam na categoria igualitários, então eles dividem a responsabilidade com as mulheres mais ou menos igual, o que não significa que eles dividem igual em todas as atividades, mas apenas no padrão geral. E 12% dos homens seriam donos de casa, então eles ficariam mais responsáveis por aquelas atividades domésticas tradicionalmente associadas às mulheres, que são feitas dentro de casa. Então, cozinhar, limpar a casa, ou até mesmo cuidar com as crianças e tudo mais. Já com as mulheres, 10% seriam as ganha-pães, 51% são igualitárias e 39% seriam as donas de casa. Em nenhum momento, pelo que eu pude perceber, as autoras disseram que cada atividade deve ser realizada por apenas um sexo, né, que existe uma divisão correta, então isso é um pouco o que eu já falei antes, eu sei que eu estou falando repetitivo, mas é para enfatizar de que eu não vi em nenhum momento no texto das autoras elas sendo preconceituosas, incentivarem estereótipos, dizerem que existe um único jeito de que as pessoas elas são obrigadas a serem de uma determinada forma. Elas dizem que as pessoas em geral elas são de uma determinada forma e que em nenhum momento elas mencionaram o efeito da cultura, a aprendizagem, mas elas também não desconsideraram, elas não disseram que é impossível a gente mudar isso e num futuro todas as tarefas serem igualmente realizadas e igualmente gostadas pelos dois sexos. O que elas disseram é que parece que a desigualdade de gênero no trabalho doméstico ele não é causado simplesmente pelos homens evitarem ou forçarem as mulheres a ficarem com a parte que eles não gostam quando eles ficam no bem bom assistindo futebol e tomando cerveja no sofá. O que elas disseram é que cada sexo parece ter algumas atividades que gostam muito mais frequentemente do que outro, ou odeiam muito menos frequentemente do que outro, e essa diferença no gosto acaba fazendo com que a frequência com a qual eles realizam aquela
atividade seja significativamente diferente. Então aqui, novamente, sempre estou ficando repetitivo, mas só para deixar bem claro, só para enfatizar que existe a possibilidade de mudar, talvez no futuro, mas existem preferências individuais que se mantêm consistentes entre os sexos. A falta de participação de um sexo em determinada atividade pode ser resultado de um monopólio do sexo oposto ao invés da falta de interesse. Então isso é algo que a gente vê um pouco, por exemplo, quando a gente vai pesquisar paternidade e participação dos homens nos casais infantis. Os homens participam menos dos casais infantis, não necessariamente porque eles não têm interesse, porque eles não gostam de cuidar do bebê, mas porque as mulheres, elas gostam de serem as cuidadoras principais e às vezes para evitar brigar com a esposa, o homem acaba cedendo, deixa a mulher fazer do jeito dele. A mulher, ela parece ter uma necessidade maior de ficar mais tempo com a criança, o homem ele se cansa mais rápido de ficar com a criança, então ele vai querer fazer outra coisa. Então, não é que os homens eles brincam menos com as crianças porque eles têm menos, porque eles não acham isso adequado, porque eles acham que isso é coisa de mulher. Alguns com certeza vai ser isso, mas em geral parece que na verdade é uma diferença no interesse, né? As mulheres elas têm uma necessidade maior de estar no controle de como a criança vai crescer, do que ela está fazendo, do que vai ser ensinado a ela, e isso faz com que o homem às vezes ele acabe recuando para não entrar em conflito com a companheira. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. Inscreva-se para receber notificação quando eu colocar vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo.